Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje, quarta-feira, é um dia que eu respondo alguma dúvida de um assinante, um seguidor, alguém que está aqui com a gente sempre próximo ao trabalho Dica de hoje. E a pergunta de hoje é a do Maicon. Ele pergunta assim: quero montar uma carteira de ações para o meu filho. Quais ações eu devo comprar? Então a gente vai falar muito agora sobre a questão de pensar no futuro nas ações, logo depois da vinheta. Curta o vídeo agora, se inscreva no canal, fale com os seus amigos também que tenham filhos pequenos e a gente já começa. Bom, gente, o Maicon ele não chegou a especificar aqui no e-mail, foi um e-mail bem curto, qual é a idade do filho dele, mas vamos imaginar que seja uma carteira de mais longo prazo. Vamos imaginar que o filho não tenha 15 ou 16 anos. Eu imagino que seja um filho pequeno ainda, então pelo menos ele vai ter aí de 15 a 20 anos para montar essa carteira e para colocar alguns ativos. Eu também vou imaginar que o Maicon não vai querer ficar fazendo trade ou comprando e vendendo ativos na carteira do filho dele. E isso, se ele gostar de fazer, ele vai fazer na dele. A do filho dele vai ser uma carteira que vai ter uma gestão mais passiva, que vai ficar parada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer não é olhar nenhum indicador, é a gente fazer uma análise qualitativa, tá? A Patrícia gosta muito de usar esse termo, ela faz muita análise qualitativa nos artigos que ela escreve, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é exatamente isso. Não adianta você pegar a melhor empresa de hoje, mas ela, talvez o negócio dela não vai existir no futuro, porque senão a gente volta no tempo e a gente pensa, por exemplo, na Kodak, a gente pensa, por exemplo, na Mesbla, a gente pensa na Gradiente aqui no Brasil, a gente pensa até nos brinquedos Estrela, por exemplo. Então a gente tem empresas que acabaram ao longo do tempo ou que ficaram muito pequenas. Então a gente tem que pensar se aquele negócio é próspero. Então quando a gente pensa, por exemplo, 20 anos para frente, eu não quero impor a minha ideia ou a minha opinião sobre ninguém, e eu acredito que, por exemplo, o setor de saúde vai ser um setor que deve continuar crescendo. A gente tem envelhecimento da população, a gente tem exames e procedimentos cada vez mais caros, a gente tem um aumento de escolaridade ao longo do tempo, uma menor desigualdade social que deve elevar salários ao longo dos próximos 20 anos, 15 anos. Então eu imagino que esse setor tem um potencial de crescimento maior. Quando eu penso, por exemplo, no setor de petróleo, por exemplo, eu já penso exatamente o oposto. Eu vejo o petróleo, que hoje é a principal fonte de energia de carros, sendo substituído. E ele vai ficar com apenas outras formas e outros segmentos que ele também atua. Então eu vejo exatamente da forma oposta. Eu vejo um crescimento menor ao longo do tempo. Então é importante a gente pensar em relação a isso. Dentre essas ações que a gente colocar na carteira, a gente tem que colocar ações que pelo menos o setor tenha um futuro, porque se a empresa não crescer, foi erro da empresa e não erro teu de análise do próprio setor. E é importante a gente citar que mesmo quando a gente faz essa análise qualitativa, a gente pensa no próprio setor na hora que a gente vai comprar empresas, a gente precisa pensar em preço também depois dessa primeira análise. Só para vocês terem uma ideia, eu acabei de falar que, por exemplo, o setor de saúde é um bom setor para longo prazo. E a gente vai ver que todos os ativos aqui que aparecem aí na foto, que são ativos maiores aí de saúde, tirando aqui a Notre Dame Intermed, que é a Hapvida, que ainda não existiam antes de 2 de janeiro de 2018, vocês vão ver que todos eles caíram, enquanto o BOVA11 esse ano, até o dia 31 de agosto, tinha subido 0,41%. Então, depois de fazer a análise qualitativa, é importante você olhar o preço da ação também para ver se vale a pena ou não. O segundo ponto que é importante a gente observar quando a gente for comprar uma carteira de longo prazo é exatamente comprar empresas com bom histórico de lucros ao longo do tempo. E quando eu falo histórico de lucros, não pode ser lucro parado, tá? Igual, por exemplo, a Múltiplos tem um lucro que está parado, a BB Seguridade está com lucro parado, a Cielo, a Taesa, enfim. A gente precisa pegar empresas com lucros crescentes. E nesse ponto, como a gente vai esperar 15, 20 anos
e o Maicon ele não vai querer ficar investindo e reinvestindo ao longo do tempo, o dividendo não é uma peça-chave. Tá? O dividendo aí, se uma empresa paga 10% de dividendo 5 vezes ao ano e o Maicon só vai olhar uma vez por ano, o dividendo vai ficar lá parado na conta da corretora por 11 meses, por 10 meses, por 9 meses. Então, não necessariamente você vai precisar de empresas que paguem bons dividendos. É mais interessante a gente pegar empresas que lá, por exemplo, das carteiras membros Gold, tá? No endereço que está aparecendo aqui, https://área-de-membros.dica-de-hoje7.com, seriam as empresas da carteira PEG, por exemplo, porque aí são empresas que pegam o preço sobre lucro e pegam o crescimento junto, juntam as duas coisas e fazem com que ela tenha aí o maior crescimento possível. Inclusive essa é a carteira que mais está rendendo agora em 2018. E a terceira coisa que é fundamental o Maicon saber é algo que depende dele. Eu não recomendo que ele pegue e coloque um valor grande hoje e esqueça a carteira para sempre. Eu recomendo que ele faça aportes ao longo do tempo. Ele não quer fazer todos os meses? Tudo bem, mas faz pelo menos semestralmente. De 6 em 6 meses você vai lá e aporta mais um pouco. Você pega os dividendos e reinveste. Porque se você comprar tudo hoje, você tem duas chances principais aí. Uma é você tá pegando um ponto bem abaixo e a bolsa vai subir muito porque o Brasil vai melhorar muito, ou você vai estar pegando, por exemplo, um ponto muito alto porque por problemas a bolsa vai cair. Eu, na minha visão, depois de fazer aí as últimas carteiras lá da área de membros Gold, que mudou exatamente agora no final de semana, e a gente vê que tem muitas empresas com defasagem em relação aos critérios. Então eu imagino que é mais fácil a pessoa estar de acordo com a primeira tese, tá? A tese que a bolsa vai subir no futuro. Pode não subir esse mês ou até o final do ano, mas ela está barata. Tá? E é exatamente o oposto do que eu estava falando lá em março, abril, maio, mas agora a gente começa a ver que os lucros cresceram e que a bolsa não cresceu da mesma forma, a bolsa ficou parada no mesmo lugar. Então, Michael, espero que eu tenha respondido a você. Resumindo, 3 pontos principais você tem que pegar: análise qualitativa do setor, se o setor vai existir ou não para frente, e depois você fazer essa análise qualitativa, ver se o preço da ação está muito caro ou não. Segunda coisa, você vê se a empresa tem histórico de lucros consistentes, não tem a ver com dividendos nesse ponto. O ideal é que sejam empresas que tenham bom potencial de crescimento dentro de um setor com potencial de crescimento. E a terceira coisa é você fazer aportes e reinvestir os dividendos. Se não quiser fazer sempre, o ideal é que seja assim, pelo menos trimestralmente, mas se tiver que ser semestralmente também tá bom. Não deixa para fazer só de ano em ano, que você perde boa parte aí dos juros compostos. Enfim, gente, muito obrigado a todos. Obrigado ao Maicon pela pergunta também, porque ajuda a tirar as dúvidas das pessoas. E abraços a todos e bons investimentos. Tchau, tchau.